Legal. Aí a gente Pronto. começa a aula aqui. Não, na aula a ideia da aula de hoje, Luiz e pessoal, na aula passada a gente trabalhou com classificação de imagem, né? E a gente fez pessoa, não pessoa, trabalhando com o TensorFlow Lite Micro, né? Então a gente foi no Arduino, a gente pegou as imagens da câmera e a gente testou. A ideia da aula de hoje é a gente fazer a mesma coisa, mas usando exatamente o que a gente fez na raça na aula passada, que era programar todo em C, vamos dizer assim. Hoje era usar o Studio, né, que é uma espécie de auto machine learning, né, que é uma maneira que nos ajuda a determinar deixa aqui, deixa eu começar aqui. A determinar, a fazer a classificação, né? Então eu fiz um exemplo rapidinho aqui, sim, meio bobo no final de semana, que eu queria, mas na verdade a intenção era mais a gente ver o fluxo e depois trabalhar com isso para ver, aplicar isso, quer dizer, fazer o deployment no microcontrolador e fazer uma análise dos sinais aí, das coisas aqui. Quer ver? Vamos dar uma andada aqui, vamos ver aqui. Para o pessoal, depois quem quiser, na verdade o que eu fiz aqui foi uma brincadeira, eu baseei até, não foi uma ideia que o Dan tinha feito uma vez, ele pegou ovos inteiros e ovos quebrados. Eu gostei da ideia, porque na verdade é como. E aí eu falei, deixa eu somar não ovos também, uma caixa de 100 ovos. Na verdade, é uma ideia, por exemplo, como se fosse uma área industrial. Eu estou fazendo uma linha de montagem, estou vendo, por exemplo, se as peças estão certas, ou a peça está quebrada, ou se a peça está faltando, imagina, por exemplo. Então, na classificação de 3, eu vou passar ver a imagem de 3 itens. O item vai ser ovo inteiro, né? Ovo intacto, ovo quebrado e não ovo, né? Depois eu mostro para vocês. Eu fiz também comecei a fazer um projeto de separar componentes eletrônicos, mas eu vou deixar para a gente trabalhar mais com mais tempo. Esse projeto ele está público, tá aqui no Edge Impulse. Vocês vão lá com os dados que eu capturei. Depois, se vocês quiserem repetir com exatamente esses dados e acrescentar, de repente, colocar mais os seus ovos aí, né? Pegar os ovos da geladeira da casa de vocês aí e fazer um teste. Foi o que eu fiz. Eu já coloquei os dados que o Dan já tinha colocado, os ovos dele quebrados. Eu só tinha um quebrado, mas tinha vários inteiros e fiz uma caixa vazia. Então, com isso, eu consegui fazer mais. E como a ideia repetir o que nós discutimos na aula passada, que é fazer um transfer learning, o que nós vamos fazer é, como eu tenho pouco dado, eu vou tentar pegar um modelo que já foi treinado com uma quantidade grande de dados, né? Então, lembrando, né, dentro da ideia geral dos projetos que envolvem do nosso projeto de Deep Learning, a gente tem, primeira coisa que tem que fazer é decidir o que nós queremos fazer. Depois nós temos que coletar os dados, né, fazer o feature extraction, fazer toda a parte de preparação desses dados, discutir, desenhar o modelo que eu quero. Vou pegar uma imagem, vai ser um modelo de convolução, vai ser um de dados, vai ser um modelo neural dense, né? O que seja. Ou se é imagem, de repente, se eu tenho pouca imagem, eu posso tentar fazer um transfer learning, né? Uma vez que eu tenho isso, aí vou fazer o treinamento, né? Vou fazer a análise, o teste, a avaliação disso e fazer o deployment disso dentro do nosso microcontrolador, né? Bom, primeira coisa, decidir o goal. No começo eu mostrei para vocês. Eu quero decidir se olhar um monte de imagens de ovos e discutir quais são os ovos que estão intactos, quais os ovos que estão quebrados e quais os ovos que não têm ovos, né? Que são os no eggs. Tá? Legal. Como é que eu capturo os dados? Nesse caso específico, o que eu fiz? Eu usei, vamos dizer assim, entre aspas, um dataset que já existia, né? Que o Dan Satnayak lá foi e capturou e deixou disponível. Ele tinha, basicamente, eram ovos inteiros e quebrados que ele havia capturado. Eu juntei os meus usando o que eu fiz, eu usei a própria câmera de um celular conectado no Edge Impulse e fui capturando dados, capturando mais informações. Poderia ter usado direto a câmera, que é uma vantagem, apesar que é um pouco mais problemático no caso do nosso kit, né? Porque essa câmera, a OV7675, que a gente está usando junto com o Arduino Nano, ela não é nativamente, vamos dizer assim, né, conectada com o Edge Impulse. Se você usar, por exemplo,
os novos Arduinos, né, o Portenta, por exemplo, o Arduino Pro, ele automaticamente você conecta e eles têm um Arduino CLI, como a gente usou para os acelerômetros e para o microfone. Eu consigo capturar direto, conectar direto sem nenhum problema. Nesse caso, eu posso fazer. Mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a câmera. Lembra que a gente fez no teste? Pego a câmera, capturo o sinal, né? Jogo isso para serial e subo, né? Da mesma maneira que a gente fez lá quando a gente pegou dados dos acelerômetros, lembra? Que eu mostrei para vocês como subir os dados dos acelerômetros diretamente, né? Sem usar o CLI, né? Conectado direto usando um feed, né? Dos dados. Então é um pouco mais complexo. Então, nesse caso, com imagem, a melhor, usei uma outra câmera, juntei com os dados, e à medida, quanto mais dados a gente tiver, melhor. Tá? Legal. Então, na verdade, eu usei essas duas. Usei o smartphone, que é o mais fácil, e capturei dados de um dataset. Tá? Legal. Um comentário, por exemplo, depois a gente vou falar um pouquinho mais durante a aula aqui com vocês. Por exemplo, o grupo de vocês, né, o grupo do Guilherme, que está trabalhando com imagem, a gente tem dois grupos com imagem, né? O grupo do Marcelo, eu estou só citando um do grupo aí, pessoal, tá? Então, o grupo do Marcelo está fazendo máscara, não máscara, né? Então, ele tem um dataset com isso, ele vai subir o dataset. O Guilherme está fazendo fogo, não fogo, né? A ideia dele é fazer determinação automática de incêndio. Então, ele também está trabalhando com fogo, não fogo. Então, na verdade, eles vão subir bastante dados direto para o Edge Impulse através de dataset. Tá? Que é uma maneira super legal. Né? E aí pode complementar com dados, com outras fotos de câmera, usando ou sensor, ou direto lá na ponta, ou com um telefone. Tá? Legal. Bacana. Lembrando o seguinte, a gente vai ter que fazer, tanto na hora do treinamento aqui, né? Isso vai ser fácil fazer com o Edge Impulse, mas lembrando que a gente vai ter que fazer aqui e depois repetir a mesma coisa na hora que a gente faz a inferência, lembra? O grande segredo de qualquer projeto desse tipo é tudo que, quer dizer, a imagem que eu estou entrando, as imagens que são os dados que eu vou entrar no meu modelo para ser treinado, né, para descobrir os Wzinhos e os Bzinhos lá, né, os pesos dos neurônios lá, né, o que eu vou tentar tem que ser exatamente igual quando eu vou fazer inferência. Então, só para a gente lembrar, no caso lá, quando eu fizer a inferência dentro do Arduino, né, dentro do nosso microcontrolador, eu vou trabalhar, eu vou ter que cortar a imagem que a câmera está lendo. A câmera está capturando num padrão que chama QCIF, né? Eu tenho VGA, eu posso ter Super VGA. Essa câmera especificamente, ela parte de VGA e ela tem algumas outras opções. Uma delas é o QCIF, que é 176 por 144 pixels. Eu vou usar um modelo pré-treinado, né? Porque eu vou fazer transfer learning, e vou usar um modelo que usa 96 por 96. Então, na verdade, aqui em cima eu vou entrar, quase que tanto faz, nem sei quanto que minha câmera aqui, quando eu capturo, me dá, mas quando eu faço treinamento, eu vou dizer, ó, corte para 96 por 96. Quando eu estiver usando Arduino, é um pouquinho diferente, né? Lá eu sei o que a câmera está me dando e eu preciso usar isso daí, usar um macete para mim ir lá e cortar essa imagem 96 por 96. Tá certo? Então, lembrando que vai ter que ser igual em cima e embaixo. Então, o jeito que eu treinar a entrada vai ter que ser igual à inferência. Tá? Então, é isso. Então, a imagem que eu estou entrando aqui, que é uma imagem colorida, sei lá que tamanho, ela vai ser transformada em 96 por 96, no caso específico, em grayscale. Tá? E no caso lá embaixo, essa camerinha, ela está saindo, vai ser colorida também, vou manter o mesmo princípio, só que ela usa um RGB 565, que é o padrão dela, isso é a especificação da câmera me diz, e eu também vou fazer aí em C uma transformação para mim conseguir chegar na mesma coisa. O que eu tenho que treinar é uma imagem de 96 pixels por 96 pixels com um único canal, tá? E cada pixel aqui variando de 0 a 255, a gente já viu, tá? Legal. Então, que eu vou ter que colocar aqui só para depois eu vou fazendo um chaveamento. Deixa eu voltar para o projeto. Vamos ver onde é que está aqui. Vamos ver. Acho que é esse aqui. Vamos ver. Então, esse é o projetinho, olha lá. Então, eu vou fazer o seguinte. A entrada
eu estou entrando com as imagens, né? Seja de onde for, seja da câmera, seja de um dataset. A hora que eu vou treinar não importa, mas eu vou querer o quê? Eu quero cortar essa imagem, eu quero que ela seja 96 por 96, tá certo? Estou seguindo a própria indicação, por quê? Porque o modelo de transfer learning que eu vou utilizar, ele foi o que está mais otimizado porque a gente quer, ele foi treinado com imagem 96 por 96, tá? Se eu tivesse desenvolvendo isso para trabalhar num processador maior, eu poderia usar imagens maiores. Eu tenho modelos que foram treinados com imagem maior, 144 por 144, por exemplo, que me dá mais precisão. Mas nesse caso, com 96 por 96, tá? Legal. Então eu vou pegar, então eu vim aqui, 96 por 96, eu estou falando que eu vou reduzir aqui, né? Acho que todo mundo tá vendo, não sei se está pequenininho, acho que dá para ver, né? Aqui você pode optar se você quer fazer, como é que você quer, se eu quero fazer maior, menor, né? Ou se eu quero arredondar. Eu testei fazendo com que ele vai pegar e tentar a imagem e colocar quadrada dentro, né? Usando aqui tá, depende do eixo aqui, vai pegar toda a imagem ali, né? Então, sei lá. Aí, isso aqui então entrei, eu só faço isso, eu vou só fazer um corte, né? E vou transformar a cor. Venho no Transfer Learning, lembra? Aqui, né? Você vai escolher o que você quer fazer, qual modelo neural que você vai usar, né? Qual é a ideia? Eu poderia usar um Transfer Learning, que é o que ele inclusive sugere para a gente fazer, que nós vamos fazer porque é uma ideia com imagem, né? Ou podia fazer o nosso TensorFlow normal, né? E aí você vai lá e define o que você quer fazer, se você quer fazer um convolução, densa, etc. Né? Ou regressão, né? São os que a gente tem. Até um detalhe curioso, né? Eu estava discutindo com o Guilherme um pouco mais cedo hoje, que o que está fazendo fogo e não fogo, por exemplo, ele fez com Transfer Learning e o modelo acabou ficando grande. E aí o que ele fez? Ele falou, deixa eu tentar. Ele foi lá e entrou com o modelo normal aqui, tá? Um modelo neural normal de convolução, e ele definiu definiu um modelo um pouco mais complexo, mas muito menos complexo, inclusive, do que muito menor que o que foi usado para fazer transfer learning. E ele conseguiu conseguiu melhor. Então, beleza. E como ele tinha muito dado, se você tem muito dado disponível, maravilha. Então não tem por que usar transfer learning. Com muito dado, você vai lá e define o teu modelo convolucional, funciona beleza. Quando eu tenho pouco dado, uma das maneiras que a gente tem de reusando algo que já foi feito, tá? Então a gente usa transfer learning. Então agora tomando sempre cuidado que tem que ter uma certa natureza. Então, por exemplo, pessoa não tem dúvida. Eu uso o transfer learning de modelos que foram treinados, como a gente já falou, por exemplo, com o ImageNet, que são milhares de coisas, inclusive pessoas lá dentro. Então, funciona melhor. Eu quero fazer para separar carro não carro, sei lá, coisas desse tipo. Transfer learning, vai funcionar legal, né? Mas, então você tem que levar isso em consideração. Pouca imagem, transfer learning, né? Não, Stephanie, não uso, para áudio eu não preciso de transfer learning, tá? Eu não uso, por quê? Porque aí quando eu pego o áudio e transformo ele usando o MFCC ou que seja na imagem, ela é uma imagem pequena já, né? Então um pequeno modelo já é suficiente. Um modelo com duas, três camadas, né? Convolucionais, duas convolucionais, uma densa, eu já resolvo. Tá? Então não tem sentido. Então eu nunca vi nenhum modelo de transfer learning com áudio. Eu não conheço. Pode ser que tenha alguma coisa sofisticada. Eu não vi. Porque, em geral, essa técnica de transformar áudio em imagem, em geral, você usa direto um modelo convolucional pequeno. Não precisa usar transfer learning. Tá? Bom, legal. Então, aqui no caso, o exemplo que eu quis dar para vocês era usando transfer learning. Legal, vim aqui, usei o transfer learning, ele já, como a hora que eu capturei, como quando a gente capturou os dados aqui, né? Eu estou usando os dados aqui, por exemplo, ó, eu já defini os labels, essa aqui está vazia, né? Esse aqui, por exemplo, é um ovo que está intacto, né? Então, vazio, intacto, deixa eu ver um quebrado aqui, intacto. Olha lá, um cracked,
tá? Um quebrado. Então, quer dizer, a hora que esses dados subiram, a gente já subiu já dizendo qual que era o label dele. Então, beleza. Como a primeira coisa que eu faço é trazer os dados para dentro do estúdio, a hora que eu vou criar o impulso aqui, né? Criar o meu modelo. Professor, Oi? o slide não tá mudando. Acho que você tá passando. Então, desculpa, é verdade. Eu acho que ele não. Eu tava. Desculpa. Eu não tenho. Vocês não estavam vendo não estavam vendo aqui, né? Estavam vendo o slide parado. Isso, Tá... a gente não viu que a última Então, não, então, o que eu estava mostrando era isso aqui, ó. Então, mostrei que agora tá o estúdio, né? E o que eu mostrei aqui foi o seguinte, por exemplo, o que eu estava comentando. Quando você abre aqui, você tem as opções aqui. A gente tem a opção do transfer learning, né, do classificação normal com Keras, que é o que o Guilherme está usando no caso do fogo, porque ele tem muito dado, né? E no nosso caso aqui a gente vai usar o transfer learning, porque eu tenho poucos dados, né? Então, se a gente for aqui no caso do... Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, os dados vazio, né? Ou aqui, por exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui os dados, sei lá, intactos, né? Um ovo intacto aqui, eu tenho um ovo quebrado aqui, tem um ovo quebrado e tal. Quando a gente subiu com esses dados, eu já aviso qual que é o label. Então esse é meu ponto. Então, como ele já tem aqui, ele já vem aqui, ó, eu tenho tantas fotos intacto, tantas fotos cracked, tantas fotos vazias, né? Aqui na parte de treinamento, aqui na parte de teste está separado também. Eu tenho aqui menos, mas tem lá empty, né? Vazio, intacto e quebrado aqui, né? Então tá tudo aqui. Né? A hora que a gente vai trabalhar para montar o nosso modelo aqui, ele próprio já abriu para a gente aqui, os três aqui. Né? E aí, beleza. Aí eu criei, né? Então, basicamente, eu vou pré-processar e vou usar um transfer learning. Legal. Aí, então, o próximo passo é vir aqui e para cada... Ele vai pegar... Todos os meus exemplos estão aqui, né? Eles estão aqui, então eu tenho, por exemplo, aqui está lá um ovo intacto, tá aqui. O que eu quero... Deixa eu pegar até um colorido, acho que é mais legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Um empty, vai mesmo. Acho que é colorido esse aqui. Olha lá. Então aqui estava colorido, olha lá, o tamanho da imagem, né? A única coisa que eu vou dizer aqui, eu quero que ela seja grayscale, então isso aqui me transformou, né, em 96 por 96. Então, se você copiar isso aqui, né, e for olhar, isso aqui são 96 por 96, 96 vezes 96, né? 96 vezes 96. A gente tem 9.216, esses features aqui, são 9.216, né, vai ser os componentes do tensor de entrada para o meu modelo. Né? Aí a gente dá uma olhada, né, aí vai gerando o modelo disso daqui, né? A gente vai ver mais ou menos como estão esses exemplos. Aparentemente aqui tá razoável, tá? Interessante, gente, é o seguinte, ó, olha só. Aqui eu tenho dois conjuntos, né? Parece, eles estão aqui, a gente está vendo aqui, ó, vou dar um zoom aqui. Por exemplo, aqui quer ver? Vamos pegar um intacto aqui. Ups. Ó, isso aqui acho que foi esse aqui foi do original do Dan. Deixa eu pegar um monte de cracked aqui. Cracked. Cracked. Tá vendo? Ó? É do Dan. Se eu pegar os do lado de cá, ó, o vazio tá. Você vê que tá colorido porque são as imagens originais, né? Olha lá, o intacto colorido. Isso aqui foi um conjunto de dados. Não importa, é ovo, tá certo? Só que, inclusive, a luz está diferente, né? Então, a luz daqui, esse aqui, de certeza, primeiro eles estão, como eles estão, como está entrando, vamos dizer assim, eles foram pegos em horas do dia diferente, em câmeras diferentes, então você vê o conjunto estão separados aqui, tá? Mas aparentemente parece que não está tão complicado separar esses casos. Aqui a gente falou.
Quando a gente vê que tem até visualmente, quando você consegue ver uma separação, tem grande chance desse dataset nosso poder ser usado, né? Legal. Então isso já está gerado, né? Quer ver? Só para te confirmar aqui. Quando a gente está aqui no dashboard, vale a pena. Eu vou fazer o seguinte, olha, Arduino, isso é importante. Eu vou deixar aqui para ele calcular os cálculos de latência e uso de memória usando o Arduino Nano, né? Usando o Arduino Nano Cortex M4 com 64 MHz de clock, que é o nosso carinha aqui, né? Que é o que nós estamos usando no nosso kit aqui, né? Por quê? Porque aí agora, quando a gente ele vai olhar aqui e vai dizer, olha, eu levo 11 milissegundos, né? Eu levo 11 milissegundos para fazer o pré-processamento. Nada. Beleza. Que o que é? Fazer o corte, é mais ou menos a estimativa dele, né? E ele usa 4 KB de RAM, bufferzinho que ele precisa para fazer. Beleza. Sem nenhum problema. Então, esse pré-processamento aqui está fácil para a gente, né? Vocês lembram que no caso específico do som, o custo em termos de memória e tempo do pré-processamento é um pouco maior, e no caso do acelerômetro foi bastante grande, lembra? Que a gente teve que calculou uma janela, calculava o RMS dos valores daquele período da janela, depois a gente pegava os valores do RMS, calculava os FFT e fazia, lembra que a gente fazia aquele conjunto de 33 features, né? Para mim fazer análise de vibração. Ali na verdade, ali o pré-processamento era mais demorado, era mais complicado, eu tinha mais custo do que quando eu fazia trabalhava com o modelo depois, né? Legal. Aí, na hora que a gente for fazer o modelo, olha só, a primeira coisa que eu fiz aqui, vou pegar aqui uma coisa, vou fazer o seguinte, chamar de Big Model aqui. Olha só, aqui eu vou escolher que modelo eu vou fazer, lembra? Quando você olha aqui, eu tenho, por exemplo, eu tenho dois grandes conjuntos, né, de MobileNet, a V1 e a V2, que são aqueles que é o modelo, né, que foi desenvolvido no caso da Google, e já tem uns 4 anos que a Google desenvolveu os MobileNet, que basicamente foi quando eles aplicaram isso quando eles aplicaram esses modelos para desenvolver para celular, para fazer classificação de imagem com celular, né? Então, aqui eu tinha, lembra? Aqui é o tipo, eu tenho o V1 e o V2 é o mais moderno um pouco, maior um pouquinho, mas ele é melhor. Aqui eu tenho o tamanho da imagem, 96 por 96, e eu tenho aquele alfa aqui, né? E aqui eu tenho uma estimativa da quantidade de memória que a gente vai precisar. No caso específico, eu vim aqui, usei o mais carregadão aqui, né? Não foi esse, foi de 96 por 96 também. Acho que foi esse aqui, ó. Eu vim aqui e falei, vou usar o MobileNet V2 96 por 96, né? Com alfa de 0,35, tá? Só que de cara eu já sei que esse cara não vai servir para mim, porque ele tem aqui, ó, ele vai usar em torno de 300K de RAM. Eu tenho 256 de RAM no Arduino. Mas eu queria ver esse cara funcionando, né? Então é legal. Aí eu vim aqui, né? Defini aqui, falei que eu queria aqui, ó, vim aqui e falei, ó, eu quero que na última ele vai congelar, lembra? Ele vai congelar esse cara e eu vou pegar o último, antes do meu layer de saída, eu vou colocar 16 neurônios ali no dense layer final, que é onde faz a classificação, antes de saída, né? Do softmax lá, tá? Então eu vim aqui, fiz isso aqui, né? Olha, mandei ele aumentar os dados, tá? Isso aqui é muito importante, mandei ele aumentar os dados, né? Mandei ele fazer com 20 épocas, ele rodou e ele chegou, olha aqui, ó. Ele chegou a 100% de accuracy. Quer dizer, errou. Parece que errou um carinho aqui, quer dizer, maravilha. Então, aparentemente, esse modelo ficou muito legal. Mas para rodar esse modelo no nosso Arduino não vai dar. Mas tudo bem, mas eu quis fazer primeiro com esse daqui, porque, na verdade, gente, hoje, na prática, principalmente se eu quero fazer algo sério com imagem, eu vou usar processadores um pouquinho melhores, inclusive de preferência Cortex M7, tá? Como o Portenta, tá?
Ou até mesmo como o ESP32, por exemplo, da Expressif, eu tenho muito mais capacidade de processamento e de memória que eu consigo rodar esse modelo sem nenhum problema. E é um modelo com essa imagem nossa, usando o MobileNet V2, né, com alfa de 0,35, ele consegue 100%. E aí você pode vir aqui fazer teste, tá? Bom, eu não quero perder tempo hoje, mas eu quero mostrar para vocês que eu já fiz, depois vocês veem. Então, esse aqui eu já mostrei aqui, né? Esses são os que eu comentei. A gente vai usar o modelo V2 com 96. Só para ter uma ideia, por curiosidade, olha o modelo, pessoal. Olha o que é o modelo MobileNet V2. Ele começa aqui, eu entrei com os 9.216 features. Por que mesmo? O que era isso mesmo? Hã? Vamos ver esse número aqui. São os dados? Não, por que não? O meu layer de entrada tem 9.216 features. Um dado. E aí, gente? É o tamanho da imagem, né? 96 × 96. Exatamente. Porque aqui ela está flat, né? Ela vai entrar. Na verdade, o EdImpulse ele vai jogar esse vetor e a hora que eu vou entrar, inclusive, ele vai dar um reshape 96 × 96 para usar o convolução 2D aqui. Porque a convolução 2D ele vai transformar de novo em 96 × 96, tá? Mas aí o lance é o seguinte: aí ele vem, tudo que está meio sombreadinho, acho que dá para ver que é sombreadinho aqui, ó. Isso aqui eu peguei o modelo, né? Baixei e depois usei o Neutron para imprimir, só que ele realmente não dá nem para imprimir. Eu cortei um pedaço do início, deixei ele inteirinho aqui, ó, né? E peguei o pedaço final. Mas o que importa é, isso aqui você define, que na verdade tem a ver com os dados seus de entrada. Isso daqui, que é o modelo VNet, V2, bababá, 96, 96, Grayscale, learning rate de 0,005, tantas epochs que foi usada para rodar, são dados do modelo, né? Isso daí foi trazido prontinho com todos os pesos, todos os Ws e Bs congelados. E aí o que a gente vai fazer? A gente entrou só com os dados novos aqui e entrou com um dense no final aqui, que lembra que eu falei para vocês que na verdade você faz todo na convolução, seja lá a tralha que você tiver, e aí na verdade toda essa parte de convolução na verdade é feito para determinar todas as características da imagem. Uma vez que eu tenho todas as características, eu entro na fase final, que é a classificação. E para isso eu faço um dense layer para fazer. Aí eu botei 16 neurônios aqui. Podia ser 8, 16? Chutei 16 porque eu queria ver uma boa performance. Funcionou legal. E cheguei no último aqui, isso é obrigatório, eu não posso mexer se eu tenho 3. Aí já é automático aqui, né? Mas se eu tenho 3 classes, eu tenho... Lembra? Não tem muita opção. Eu tenho que ter 3 neurônios aqui, né? E aí eu vou usar um softmax na saída para mim, que são softmax, porque é multiclasse aqui, né? Legal. Com isso aí, gente, então, com isso aqui, a hora que eu vou olhar lá o resultado, né? O que a gente vai perceber? Legal. 300K. A accuracy é altíssima, beleza, maravilha, 100% na prática. A gente sabe que na hora que fizer isso aqui, lembra, é o accuracy no momento do teste, perdão, no momento do treinamento, né? Depois, quando a gente vai pegar o modelo e testar com dados que não foram usados no treinamento, vai cair um pouco, mas está muito bom. Aparentemente está muito bom. A gente pode depois confirmar, né? Agora, qual o problema aqui? Primeiro, o pico de RAM que ele está supondo que você vai usar é 300K. O modelo em si ele tem quase 600K. Até cabe no Arduino, né? Eu tenho 1 mega de flash, mas lembra? Não é só o modelo, né? Eu vou ter que fazer toda a parte de pré-preparação, meu programa, eu tenho que carregar o TensorFlow Lite Micro, toda aquela traquitana que a gente viu em detalhe na aula passada, né? Então, aparentemente, pode ser que funcione, mas pode ser que isso aqui já é proibitivo, mas isso aqui já tem cara que não ia dar mesmo, né? Agora, olha outro grande problema, gente. Lembra que eu falei? A gente tem quando eu olho as métricas no TinyML, eu preciso não só as métricas, vamos dizer assim, de machine learning. Qual que é o meu accuracy? Qual que eu venho aqui, olho a matriz de confusão, vejo qual que é o F1. Legal. Aí vejo, tá bacana, deu certinho, né? Essas são as métricas do meu modelo, né? A hora que eu separei lá, peguei os dados de teste, separei os dados de treinamento, separei um pedacinho para fazer a validação,
durante o treinamento, a gente chega nessa, faço a matriz de confusão, né? E analiso e falo, tá legal. Mas essa é uma métrica que, se eu estiver trabalhando com um modelo que vai rodar depois num computador grande, beleza. Mas no nosso caso, né, do machine learning para sistemas embarcados, uma outra coisa importante eu tenho que ver, né, quer dizer, qual memória que o meu dispositivo vai precisar e qual a latência desse negócio. Porque também tem o seguinte, mesmo que a memória desce, vamos supor que a memória desce, ou vamos supor que eu tenho um outro cara, o mesmo processador, o mesmo ARM Cortex M4, com o mesmo 64 MHz aqui de frequência, e que tenha mais memória, eu estou levando 7 segundos para fazer inferência. Então lembra que a minha métrica, eu tenho a métrica qualitativa, e essa é uma delas. A experiência do usuário também é importante. Talvez eu fazer um negócio que demora 7 segundos, você imagina se isso fosse para ver numa linha de produção? Esquece, não daria para usar, né? É muito ruim. Então, eu deixei aqui para chamar, eu queria chamar a atenção de vocês que isso é muito importante, todas essas características quando vocês fazem um projeto. Aonde você vai usar qual o processador que você vai usar, qual vai ser a expectativa do usuário. Pode ser que 7 segundos seja nada, mas de repente, o Guilherme estava comentando comigo, que ele estava fazendo os exemplos lá e ficou insatisfeito, porque ele estava usou no Arduino lá e ele ficava o Arduino esperando a cada 200, só de esperar de 200 milissegundos já não estava funcionando para ele no caso de voz, né? Então era melhor, você tem que fazer contínuo, deixa eu fazer a inferência, por exemplo, no background e fazer a análise por cima, vamos dizer assim, né? Bom, e aí, ó, só para fazer um comentário de benchmarks com vocês, né? Então, esse caso que a gente acabou de fazer, né? Com Arduino, demorou 7 segundos, 300K e tal. Agora, se eu usasse, por exemplo, um Portenta, né, que o Portenta H7, por exemplo, que é um novo microcontrolador que está sendo que é Arduino Pro, eles chamam também, quer dizer, que está sendo muito utilizado. Esse cara aqui, ele já tem ele é um dual core, onde ele tem um M7 aqui dentro, né? Então, quer dizer, ó, esse M7 dele com 480, o Edge Impulse ali, o estúdio, naquela página inicial, ele dava a opção para mim olhar um H7 com 216, até mais lento. Mas aqui já caiu para 850, menos de um segundo. Pode ser que seja bem mais razoável. A memória de sobra, esse cara aqui tem 64 MB de RAM, então nem estou preocupado. Então, eu diria que esse modelo que a gente fez, que está super legal em termos de métrica, ele rodaria super legal nessa máquina. Eu não sei se vocês viram a semana passada, algum de vocês assistiram a apresentação do Máximo, que é o fundador da Arduino, né? Ele deu uma palestra super legal, né? Onde ele estava falando do TinyML, né? E ele estava comentando, ele comentou do nosso kit, ele comentou do Arduino do Nano 33, onde é usado, mas ele comentou do Portenta. E ele mostrou até um vídeo num Portenta na ponta de um sistema industrial, onde estava lá vendo a imagem no local. E essa é a grande vantagem, né? E aí, só por brincadeira, eu botei aqui no Intel Core i9, por exemplo, que é o do meu computador aqui, né? Que eu estou rodando. Se eu rodar aqui, né? 68 milissegundos. Né? Então, quer dizer, seria maravilhoso, né? Mas já não é mais TinyML, né? Tá, pessoal? Então, isso é importante. Aí, eu, por exemplo, se vocês quiserem repetir, depois vocês fazem. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse modelo, legal, bacanão, né? Não dá para mim rodar ele no meu Arduino, mas o que eu fiz? Eu joguei dentro do meu celular, né? Aquele jeitão, eu fiz lá o Live Classification, né? Joguei no celular. Olha só, botei um vazio, ele pegou aqui, ó, 99% de vazio, ó. Botei um ovo bonitão aqui, ó, 99% de intacto. Botei um ovo meio quebrado aqui, ó, né? 93% de quebrado. Pegou, fiquei super feliz, quer dizer. E olha só, eu não tinha tanto dado assim. Né? Eu procurei fazer o ovo em várias posições. Claro, totalmente controlado, no fundo, eu só peguei o mesmo ovo, mas eu mudei de posições, etc. Mas esse modelo, aparentemente, funcionou super legal. Pena que eu não posso colocar dentro do Arduino. Né? Então, legal. Bom, aí, o que eu fiz? Aí eu vim aqui, né? Só para botar de novo ali antes aqui, ó. Voltando ao nosso estúdio. Aí eu vim aqui
e que é o meu modelo de verdade, né? Rodei ele aqui, né? Acho que quer ver? Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou montar uma antes de entrar no modelo do Arduino. Eu deixei disponível para vocês, pessoal, no GitHub da aula de hoje. E eu deixei também, acho que esse aqui. Eu deixei lá o. Lembra que de novo aqui, vai. Você pode vir aqui, lembra? Você vem aqui, você pode abrir isso aqui para você mudar o programa direto aqui usando o TensorFlow, tá? Porque é legal, às vezes você pode falar, você vem aqui, deixa eu mudar aqui, aí você já vai direto ali mudar alguma coisinha aqui direto, né? Eu venho aqui, quero vir aqui e mudar alguma coisa direto aqui. Eu quero, bom, aqui tá o shape, eu não vou mudar, mas sei lá, eu vou pegar, vou congelar diferente, o dropout vai ser, eu quero botar, né, a regularização que eu usei o dropout. Para que era o dropout mesmo? Eu não esqueci. Vocês lembram? Não? Um tal de dropout aí, o que é isso aí? Dropout. Isso. Para desligar neurônio. Isso aí mesmo. Quer dizer, é um dos métodos de regularização. Por quê? Para a gente evitar overfitting, né? Porque então, vocês lembram, né, que foi que a hora que eu vou desligando, isso aí na verdade 0,1 significa que quando ele entra, quer dizer, quando eu rodo uma época, né, eu pego 10% dos neurônios daquela camada e desligo elas, né? Quer dizer, o que significa desligar? Eu boto o Wzinho para zero, né, o Wzinho, Bzinho para zero, o bias e o W. Então eu passo reto ali, vamos dizer assim, não faço nada. E é legal porque isso daí é meio aleatório. A hora passada de novo, ele liga esse neurônio e desliga outro. Então ele vai variando esses 10% entre os neurônios. Então é um método de... Com isso, eu evito que o meu modelo aprenda demais dos dados de treinamento. Porque se ele aprender demais do dado do treinamento, ele vai ficar tão bom nos dados de treinamento que ele não vai conseguir inferir um negócio quando ele vê um dado novo, né? Então é legal. Bom, enfim. E aí você pode vir aqui, aí é importante você definir ver o data augmentation, lembra? Eu vou pegar o dado, vou botar de lado, vou aumentar, vou virar de ponta cabeça, quer dizer, vou pegar a minha imagem e fazer uma série de mudanças na imagem, mudar brilho, tem uma série de coisas aqui, a gente pode falar um pouquinho mais, que a gente já fizeram em outros projetos. Você pode mudar aqui. Mas o que eu gosto de fazer, né, que eu pedi para vocês fazerem até nos laboratórios, é vir aqui e baixar o notebook. Aí ele abaixa todo esse programa que está aqui como um notebook. Aí você pode vir aqui, né? Abre esse notebook. E é muito bacana, né? Porque ele vai vir aqui, eu não vou rodar de novo aqui, mas aí ele já vem aqui, ele vai disponibilizar todos os dados, né? Todos os dados que você baixou, já, né? Como um tensor, né? Ele já vai abrir o tensor aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 107 linhas, né? Isso aqui não vem, isso aqui eu coloquei só para ele vem, ele abre, já vai criar, ele vai criar essa matriz X, essa matriz Y, né? Na verdade, o tensor de entrada e o tensor de saída. O tensor de entrada, 107 linhas por 9.216, que é, né, comprido aqui, né? E o Y107, que vai ser 0, vai ser 1, 2 ou 3, né? Ele usa, em vez de ser 0, 1, 2, aqui ele usa 1, 2, 3, que são uma as três classes que eu tenho, né? Olha lá. Aí eu fiz 7 de Y, 1, 2, 3. Deixa eu aumentar aqui um pouco, né? Aí, pessoal, aí eu brinquei um pouco aqui, né? Eu vim aqui, peguei aqui, ó, dei um reshape na imagem, ó, 96 por 96, quer dizer, eu peguei, ó lá, criei uma variável imagem igual a x90, podia ser 1, podia ser 0, qualquer uma. Peguei a 90 aqui por coincidência, saiu essa aqui quebrada, né? Bom. E aí, gente, tudo que está ali dentro está aqui. Então vem as classes, cracked, empty, intacto, aí eu venho, defino, pego o meu treinamento e teste, né? Ele vai usar 0,2 e tal. Monta o modelo, né? A gente já viu bastante. Ó, olha aqui, ó, ele vai montar, olha o modelo aqui, ele está chamando o modelo base, olha só, tudo isso aqui tudo isso aqui que está rodando aqui, né? Tem mais de 100 blocos aqui, né? Opa, foi demais. Né? Tá vendo? Né? Que é o meu modelo base, né? Aí eu vou pegar o modelo base, né? Eu vou dizer para ele que eu não quero treinar esse modelo base, quer dizer, todos que ele está trazendo eu não quero treinar,
né? Vou incluir aqui, ó, olha só. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o modelo, defini o modelo, do jeito que vocês sempre fizeram, né? Lá. Adicionei o meu label, o meu layer de entrada, né? Não vou congelar, vou descongelar os últimos 3 dele, depois juntei o meu modelo, um dense no final aqui, 16, dropout, flat, tá cheia, número da classe igual a 3, softmax e tal. E aqui eu vejo o modelo final aqui, quer dizer, o modelo final, na verdade, eu entro com meus dados, uso o modelão inteirinho, né, e ponho só a cabeça aqui, a parte final, onde eu faço a classificação, né? Então, olha que interessante. Esse modelo, pessoal, ele é um modelo que tem 430 mil parâmetros, Ws e Bs. A gente só vai treinar 21 mil parâmetros, né? Que basicamente são os parâmetros dessa parte de dense que eu estou colocando no final. E isso daí já me dá já aumenta a quantidade de memória que eu vou precisar, né? Mas 409 mil é não treinável. Né? Aqui, na verdade, eu vou treinar as últimas camadinhas, eu botei um -3 ali, vai treinar as últimas camadinhas, né? Bom, e outra coisa importante que eu queria chamar a atenção de vocês é, quando eu trabalho com imagem, lembra, a gente já fizeram várias vezes, a parte de aumentar a imagem é muito legal. Principalmente, Guilherme, você que está fazendo, o grupo de vocês fazendo com a questão do incêndio. Eu estou fazendo, por exemplo, no componente, eu estava querendo jogar um componente e pegar de qualquer jeito, quer dizer, eu tirei fotos de um resistor. Aí o resistor pode estar em pé, deitado, assim, né? Então, eu não sei como ele vai cair, mas eu tirei algumas fotos, sei lá, 3 fotos assim. Aí eu posso fazer aleatoriamente, aumentar isso aqui para fazer com que ele rode, né, para cá. Aí eu posso fazer com que ele aumente, né, a distância, então ele aumenta o tamanho, aquela história, né? Mude o brilho, tá? No caso específico, a Edge Impulse fez algumas coisas. Ela aumentou o tamanho da imagem randomicamente, deu crop, né? Cortou a imagem randomicamente, etc, etc, etc. Tá? É bem legal isso aqui. Ele está usando, tá vendo? tf.image.resize, tf.image.randomCrop. Essa é uma outra maneira de eu usar essa função direta do TensorFlow, um pouquinho diferente daquele aplicativo que a gente usou lá, lembra? O Cavalos versus Homens e tal, do feijão, né? Quando vocês classificaram as folhas do feijão, a gente usou uma maneira que eu tinha sugerido a vocês, que já era um aplicativo direto que a TensorFlow disponível, que já capturava todos os dados nossos lá do computador, né? E já fazia nos dados, já criava os dados aumentados, né? Então facilitava quando você tem dados no seu computador e vai levar isso para fazer o treinamento. Aqui no caso, eu estou pegando já estou praticamente um pouquinho antes do meu treinar, vou fazer o treinar, já preparei, a imagem está pronta, está todo o meu dataset pronto, eu vou aumentar o dataset aí. Eu deixei disponível para vocês isso aqui, ó, lá no... Opa, agora ficou muito grande, né? Deixa eu baixar aqui. Eu deixei aqui na... Isso aqui é da própria Google, eles dão um bem legal aqui, eles abaixam um dataset de flores, né? Para fazer classificação de flores, né? E aí eles fazem bastante exemplo, como é que eu aumento, como é que eu diminuo, muda o brilho, muda a flor, tá vendo? Ó, de ponta cabeça, para um lado, para o outro. Quer dizer, essa mesma imagem aqui, né? Eu vim aqui, né? Além de mudar o tamanho, eu fiz esse monte de mudanças. Isso é importante para vocês usarem no trabalho de vocês, tá? Mexer com a imagem. Façam testes. Vejam, não necessariamente, porque você pode chegar à conclusão, puxa vida, a Edge Impulse, nesse caso específico, ela tinha usado ali, está no default dela ali que a gente viu, o pessoal usou só crop, mudou brilho, mas eu quero usar mais, eu quero fazer, por exemplo, uma mudança de ângulo maior, por exemplo, dependendo do que no caso do pessoal do fogo, né? De ponta cabeça não interessa, não vai ter incêndio de ponta cabeça, mas de repente eu tenho um monte de imagem de incêndio e vale a pena eu consigo variar por exemplo, sei lá, de 60 mais 60 menos 60, né? Aumentar e diminuir o zoom, talvez mais do que eles aumentar. Então, levem isso em consideração, tá? Bacana. O que eu gosto muito de fazer aqui, porque uma vez que a gente faz aqui, eu gosto de rodar. E lembra, até o Guilherme perguntou hoje lá, quando você abaixa da Edge Impulse, ele vem aqui e me dá, né?
eu faço o fit do modelo, né? Eu pego o model.fit. Então eu gosto de vir aqui, põe um history igual para você salvar dentro do history, na verdade, salvar dessa variável history, salvar o resultado de cada uma das épocas. Uma vez que eu salvo isso, eu venho aqui, ó, e consigo simplesmente plotar o history aqui, né? Aí eu posso plotar aqui, ó, como é que foi a perda em relação ao número de épocas e como é que foi o meu accuracy, né? Você vê que ficou bem legal, né? E aí, beleza. E aí o programa vai para frente, né? Eles param por aqui, né? Eles fazem mais um fine tuning e eles fazem uma segunda rodada, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. O que eu queria chamar a atenção de vocês, e aí lá quando você abaixou da Impulse, ele para por aí. Ele chega no modelo do TensorFlow grande, vamos dizer assim. Aí, como depois o que ele faz automaticamente dentro, se você quer, você faz aqui, se vocês não quiserem usar o estúdio, por exemplo, fazer aquilo lá, usar o conversor do TensorFlow Lite para fazer o quê? Pegar o modelo em Keras que foi feito, o modelo grande aqui, e transformar isso num TensorFlow Lite, né? Então ele vai internamente ali, vai fazer os plugins da vida, vai fazer a quantização, vai mudar os pesos que estão em ponto flutuante, né? Que ponto flutuante vai usar 4 bytes, né? Cada um dos Ws, ele vai transformar isso daí a 1 byte só de 0 a 255, né? Ele vai transformar isso, vai quantizar para inteiro, né? E aí, a partir disso daí, eu venho aqui e converto. Uma vez que eu tenho esse modelo final, eu venho aqui e converto ele num flat buffer, né? Que é para vocês verem que a gente usou até na aula passada, que eu comentei, que é uma maneira de, se você pegar esse modelo aqui, você pode ir lá e levar, por exemplo, naquele template lá que a gente viu, por exemplo, que a própria Google com a Arduino deixa disponível, lembra? Se eu tenho 2 classes, que era gente não gente, que foi a sugestão que eu falei para vocês de máscara não máscara, eu podia utilizar lá. Esse aqui é o modelo que eu uso lá, né? Só para deixar disponível para vocês aqui, porque tem casos em que vocês vão ter que fazer isso. Quer dizer, eu não vou usar não dá, por exemplo, usar o Edge Impulse por algum motivo. Tá bom? Legal. Então, voltando aqui. O que eu vou fazer agora, então, vamos voltar aqui para o arroz com feijão, para o método mais simples, né? Então, isso aí está tudo por baixo, né? Isso é o under the hood, né? Mas o legal de você usar um sistema de auto machine learning aqui é que, na verdade, eu vim aqui, eu digo, olha, esse aqui é o número de épocas que eu quero, vou rodar com 20 épocas. Veja que é poucas épocas. Por quê? Porque eu estou fazendo um transfer learning. Então, eu já estou usando um modelo que foi treinado, lembra? No caso lá, com mais de 250 épocas, com um volume enorme de dados. O que aqui eu estou fazendo não precisa muito. Vocês viram com 20 ali, já inclusive chegou rapidinho, chegou beleza. Até com 10 acho que já dava. Tá? E quando eu faço transfer learning é nesse número mesmo. Né? Aqui eu vou considerar que acima de 50% eu vou considerar que está beleza para mim. Vou fazer para ele fazer a aumentação de dados automática dele, que ele faz algumas que a gente viu lá dentro, que é o crop, ele muda o bright, etc., né? O brilho. E, de novo, vocês vão ter que fazer um fine tuning nesses hiperparâmetros depois na raça, se vocês quiserem conseguir resultados melhores. Eu não fiz, eu peguei o default, a ideia que foi só para mostrar para vocês, tá? O learning rate, né? Eu lembro, né? O learning rate lá, para ele chegar no ponto mínimo, a gente analisou um monte de vezes, né? Aí só ver se ele ficar muito, às vezes agitado aqui, aí você tem que diminuir um pouquinho. Lembrando que se for muito pequeno o learning rate, né? Se o learning rate é muito pequeno, esse negócio ele pode bater, lembra? Perdão, o contrário, se for muito alto, né? Quer dizer, eu vou descendo, tentando chegar ao meu ponto de mínimo erro, aí eu bato nesse troço, lembra? E eu posso nunca chegar no ponto mínimo. E se for muito pequeno, eu posso demorar muito para chegar no ponto. Então, a ideia é chegar Você parte de algo estável, deixa lá que o Adam tenta fazer um modelo adaptativo que tenta chegar mais ou menos, né? Ele vai usar esse learning rate original e depois ele vai trabalhar com o algoritmo para achar um método para demorar. Ele vai ser mais rápido quando está muito longe e depois vai chegar no ponto ótimo. Bom,
É legal, eu estou fazendo o seguinte aqui, ó. Então eu mudei, tá? Eu estou pegando um modelo pequeno. Eu estou usando o menor modelo disponível. Não, na verdade não foi nem o menor, foi o segundo menor. Eu usei o modelo, ó, eu tinha o 01 aqui, ó, eu tinha o 01 que usava 50 de RAM. Aí eu tinha o 02 com 83, eu tinha esse aqui que usava, chegava a 100. Eu tentei com 0,25, não deu certo para mim. Não, depois ele não funcionou no Arduino, então eu desisti. Como era fazer um teste, queria fazer um projeto completo para mostrar para vocês. Então eu usei o Mobilinet 02 aqui, tá? Ixi, você tá na hora, quase na hora do café. Deixa eu terminar aqui, obrigado. Já vou começar a tomar meu café aqui, depois mais 5 minutos eu gostei dessa sua caneca aí, rapaz. A caneca é ó. A caneca é cara, amanhã, aliás, ó, um bom convite para todo mundo, hein, pessoal. Lembra que eu passei para vocês pelo cigarro. Amanhã, ao meio-dia, vai ter um evento super legal, que é o pessoal de Harvard, o pessoal da Google. Vai ter todos os bambambam de Harvard, os bambambam de Google, e eu perdido lá no meio, que fui convidado também para participar. E é legal, porque eles vão conversar com todo mundo que faz cursos do TinyML. Então vai tá o CEO da Edge Impulse, o CTO da Edge Impulse, vai estar o Dan, que vocês conhecem, vai estar o Pete, que é o cara que é o líder da Google em TensorFlow Micro, vai estar o Lawrence, que é o cara do TensorFlow, que dá os cursos em Stanford, junto com o Andrew NG, e vai estar o VJ, que é o professor de Harvard dessa disciplina, vai estar o Marcelo Rovai, que é o professor da Universidade Federal de Itajubá, que é a segunda universidade do mundo que tem esse curso. Então é legal. Então acho que é uma grande oportunidade para vocês perguntarem, fazerem perguntas, como vocês fizeram com o Dan, né? Que ele saiu. Luiz, as 3 semanas atrás, nós tivemos a presença do Dan aqui. Ele deu 2 horas de aula, atrasou meu programa, mas foi maravilhoso. Ele ficou impressionado com as perguntas que os alunos fizeram para ele. Foi muito legal. Eu soube e perdi, cara. Eu estava com outro compromisso no dia. Não, mas foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito, muito, muito bacana. Bom, rapidinho, só para a gente fechar aqui, daí eu vou parar antes de entrar no Arduino. Quando eu rodei, então, gente, com esse modelo, que é o modelo menor, que é um modelo mais enxuto, né, para ele gastar menos memória, olha o que aconteceu. Eu, assim, cheguei com 68% na hora de treinamento, tá, de accuracy. Então, estou de novo, pessoal. Eu estou com o modelo pequeno. Eu estou aqui, ó. Então, aqui estou com o modelo pequeno. Eu estou trabalhando, estou com o dado aumentado, estou com o meu learning rate, 20 entrei com esses valores aqui, né? Olha lá, o input layer com os 9.216. Eu estou usando, então, o Mobilinet versão 1.02, tá? Eu comentei. Estou usando, não estou colocando, estou deixando a última dense layer dele, não estou botando nenhuma adicional. Os 3 fios de saída, treinei esse cara, o modelo quantizado, eu cheguei com 68,2% de accuracy. É ruim, mas, vamos dizer assim, se eu tenho 3 classes, vamos dizer assim, visualmente ou no chute eu tinha 33%. Tá o dobro do que deu chutado, não está tão ruim. Mas o que eu achei legal, eu falei, bom, obviamente ele está confundindo quebrado com intacto, né? Ele está óbvio que são muito parecidos, né? Mas ele está pegando, olha aqui, ó. Olha só, o F1 score quando está a caixinha vazia, 80, ele está dando 0,92 aqui, né? Praticamente ele perde, ele bagunçou um pouquinho aqui o vazio com o intacto, em alguns casos, em 11%, mas a grande maioria acertou. Então vamos dizer assim, bom, esse modelo ele pode não estar sendo bom se eu botar no Arduino para me detectar se está quebrado ou não o ovo, mas eu consigo, mas de repente ele vai ser bom se está vazio ou não está, ou está com ovo ou está vazio. Então, vamos seguir, né? Então eu vi, legal, né? Aí eu vim aqui, fui direto aqui, então, bom, eu fiz, aí foi, quer dizer, o certo, eu venho aqui, pego meus dados de treinamento, né? Os dados de teste que eu tinha separado e faço o teste, né? Na verdade ficou bem ruim, né? Voltando aqui. Quando eu peguei esse cara aqui, eu fiz os testes. Com os testes que eu separado lá, não deu legal, porque inclusive eu tinha pouco vazio. Na verdade, ele tinha um monte. Porque lembra que eu falei que eu já tinha trazido um dataset, um monte de ovo quebrado, e realmente, então ele
né? Os vazios até que ele acertou, a empty, mas alguns ele misturou. Mas, enfim, o teste não foi grande coisa, né? Aí, de qualquer maneira, o que eu vou fazer agora, eu fiz o deployment, né? E joguei isso aqui lá para o Arduino, né? De qualquer maneira, que é o que eu quero fazer com vocês agora, que, de novo, o que eu comentei com vocês, não é como essa câmera nossa não é suportada, eu tive que desenvolver o programa na raça. Mas eu vou mostrar para vocês as etapas aqui. Amanhã vai ser uma boa oportunidade, inclusive, para algum de vocês chegar lá e falar assim: poxa vida, vi na aula, lá o professor teve que fazer junto com a gente lá na raça, por que a Edge Impulse não disponibiliza da mesma maneira que ele faz com o microfone e com o acelerômetro para ficar disponível câmera? Eles disseram que tinham prometido para a gente, não ficou pronto agora. Em setembro, a gente vai ter um seminário junto com o pessoal da Itália, que vocês vão ser convidados a participar, né? Que a Unifei faz parte de uma rede de universidades. A gente entrou numa rede de universidades, a gente chama de Academic Network, para a TinyML, a Unifei faz parte. Inclusive, o coordenador mundial, né? A gente elegeu o professor Zé Alberto, é o coordenador mundial. Impusemos lá. Não, legal, é o Zé que está responsável. Nós temos 20 universidades ao redor do mundo, no mundo em desenvolvimento. Então, tá o Chile, tá a Colômbia, tem México, tem Argentina, Brasil, tem alguns países da África, acho que até Japão também está dentro. E em setembro vai ter um seminário patrocinado pelo Instituto de Física de Trieste, né, o ICTP, onde a gente quer usar o TinyML voltado para a ciência, né, para a física, para a ciência de maneira geral. E a ideia é a gente ter 10 alunos de cada uma dessas universidades, quer dizer, ter 200 alunos participando desse seminário, onde a gente vai fazer um seminário de 3 dias, dando uma geral, um curso rápido de 3 dias, focado só com o Edge Impulse Studio, porque não dá tempo de fazer, como a gente fez aqui no nosso curso de 3, 4 meses, que a gente entrou a fundo na teoria. Mas a ideia é criar um grupo de estudantes a nível mundial para desenvolver projetos. Hoje, por exemplo, também é legal para vocês saberem, a gente teve uma reunião com o pessoal de Moçambique, o professor Zé Alberto e eu, onde a gente vai colocar, eles estão desenvolvendo um grupo de fomento lá em Moçambique, e a gente vai botar junto com nossa incubadora também da Unifei. A ideia é trocar ideias de projeto entre os dois. Inclusive, na nossa próxima edição do TinyML, do projeto, nós vamos ter 2 alunos, 2 alunos não, vão ser 2 professores, 2 doutores, que na verdade fazem um pesquisador de Trieste, que são de Moçambique, os dois, um está terminando doutorado no Canadá e o outro já é doutor, mas é pesquisador na Itália, no Trieste. Os dois vão participar do nosso curso. Então nós vamos ver se a gente já vai baixar o horário por causa da diferença. E amanhã também eu estou numa palestra com o pessoal do Instituto Federal de São Paulo, do IFESP, onde também a ideia é ter 2 professores do Instituto Federal também participando do nosso próximo curso. Então vai ser legal. Então acho que a próxima fase é a gente desenvolver um grupo legal dentro da Unifei. Vão ter 2 professores da Unifei fazendo o curso também, que vai ser o Carlão e o Zé Alberto. Então vai ser legal. O próximo curso nosso nós vamos ter gente da Unifei, gente do IFESP, gente de Moçambique. Né? Vai ser legal, vai ser interessante.